5 de novembro de 2012. No duelo dos artilheiros, São Paulo e Fluminense empatam no Morumbi com público recorde no Brasileirão. Corinthians vence e Atlético Goianiense está matematicamente rebaixado para a segunda divisão. Neymar acaba com o jogo, marca 3 e Santos passa fácil pelo Cruzeiro em Belo Horizonte. Barcos faz 2 gols, mas o Palmeiras empata com o Botafogo e só um milagre salva o Verdão da degola. E ainda, um show de gols pelo Brasileirão e também na Europa. Na Fórmula 1, deu Kimi Raikkonen no emocionante Grande Prêmio de Abu Dhabi. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Desta vez, a máquina vai sugar as ideias de um dos maiores repórteres investigativos de todos os tempos. Goulart de Andrade. O jornalismo precisa de ti. Já me usou bastante. Mas mesmo assim, vem comigo. A Máquina, movida a conhecimento humano. Nesta terça, 11h30 da noite. Ninguém sabe como será o futuro dos jornais, dos eventos corporativos, das campanhas publicitárias, ou ainda do rádio e da televisão. Mas sabemos que ele pertence àqueles que são como você, que querem conectar pessoas, criar desejos, contar histórias verdadeiras ou inventadas. Comece seu futuro na Casper Libero. Mais de 60 anos de tradição. Professores com experiência no mercado. Agora com oportunidades de intercâmbio. Casper Libero. Formando os melhores profissionais da comunicação. Vestibular 2013. Inscrições abertas. Potente contra o suor. Suave com sua pele. Proteção 48 horas contra o suor com 1/4 de creme hidratante. Só com o novo Dove Men Care. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Participe da votação e comece a torcer. Vem aí a grande premiação dos craques do futebol. 9º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre e rende, dura muito mais. Valtec Supermanta Líquida Impermeabilizante. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. Curiosidades do Brasileirão. Só brasileiro que brilha no Brasileirão? Nada a ver. Em 72, o uruguaio Pedro Rocha mostrou que veste a camisa, independente do país, e se tornou o único artilheiro estrangeiro do campeonato. Curiosidades do Brasileirão. Na TV Gazeta tem. E aí, como foi? Então. Foi bom. Foi bom. Não importa de que lado você esteja, um acordo justo é um acordo bom para todos. Quem concilia sempre sai ganhando. Boa noite, veja em instantes no Jornal da Gazeta. Moradores da periferia de São Paulo com medo. Nossa equipe mostra que a onda de violência está assustando bairros. Pessoas estão indo mais cedo para casa e comerciantes fecham lojas por precaução. E a madrugada foi novamente violenta. 4 pessoas morreram baleadas entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira na região metropolitana. Conheça o difícil trabalho de internação de usuários de drogas em clínicas de reabilitação. E ainda eleição nos Estados Unidos. Barack Obama e Mitt Romney tentam atrair votos dos indecisos às vésperas do pleito. É Natal no comércio de São Paulo. Nas ruas e shoppings já é possível encontrar objetos de decoração e as últimas novidades para a data. O Jornal da Gazeta começa daqui a pouco, às 7 da noite, logo depois do Gazeta Esportiva. Até já!
Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do clássico entre os tricolores. De um lado, Fred, o artilheiro do campeonato com 17 gols. Do outro, Luiz Fabiano, que vem coladinho com 16. Ontem, mais uma vez, eles marcaram. São Paulo e Fluminense ficaram no empate num jogo que teve o maior público do Brasileirão deste ano, com mais de 54 mil torcedores. Veja os gols com a narração de Fernando Solera. Jogo no meio. Jean voltou atrás. Leandro. Gum. A bola do Fluminense. E olha o passe curto. Chegou. Fabiano vai fazer. Gol! Inacreditável falha da defesa do Fluminense. Fabiano teve alguma dificuldade, equilibrou-se até poder atirar de pé direito e abrir. O matador faz com 5 minutos do segundo tempo. São Paulo 1, Fluminense 0. Leandro Eusébio toca lá no ataque para Samuel, ele corre, o Tolói corre também. Joga de novo, pegou o Samuel, ganhou o lance, olha o perigo, olha o gol, Gol de Fred para o Fluminense. Rafael Tolói jogou de corpo, quis tomar a bola na pressão do ombro, aí a casa caiu. 23 minutos cravados no segundo tempo. Fred, o matador, bota lá. 1 para o Fluminense, 1 para o São Paulo. E agora, hein? Tolói? Que coisinha feia. Para o técnico Ney Franco, o empate com o Fluminense acabou sendo um resultado justo. A maior dificuldade do tricolor, segundo o treinador são paulino, foi ter enfrentado um adversário que já está muito mais entrosado que a própria equipe. Que o time do Fluminense está um time mais preparado do que a gente, é um time que hoje já está jogando no piloto automático, entendeu? Por quê? Está jogando dessa forma desde o início do campeonato e a nossa equipe, né, ela teve a mudança de treinador durante a temporada, até fazer o ajuste, e a gente conseguiu fazer esse ajuste agora. Você está otimista com relação ao Ganso para o dia 18, daqui a 2 semanas aqui? Não, essa data do Ganso, a gente não colocou data nenhuma ainda. Se tiver saindo alguma relação à data de estreia do Ganso, ela não sai da parte ela não saiu da parte da comissão técnica do São Paulo. Nenhuma das duas equipes jogou de forma medrosa, defensiva. Eu acho que foi um grande jogo. E volto a frisar, para mim, até o jogo de hoje, computando de hoje, até agora a equipe que melhor jogou contra meu time foi o São Paulo no primeiro turno em São Januário. São Paulo é uma grande equipe. E o gozado disso tudo é que nós mantivemos uma invencibilidade esse ano com todos os paulistas dela. É complicado, né? Vencer Corinthians aqui, vencemos a Ponte, vencemos a Portuguesa. Agora vamos nos preparar da melhor maneira possível para o Palmeiras no próximo domingo. E é muito diferente pegar o Palmeiras em relação a pegar o São Paulo no Morumbi? A situação é muito difícil, né? O jogador joga com uma ansiedade muito grande. Nós não temos que entrar na ansiedade deles. É pena nessa situação, somente uma equipe que ganhou a Copa do Brasil, tem grandes jogadores. Está lá um jovem treinador muito bom, muito competente. Mas nós temos que jogar com a mesma seriedade que jogamos hoje, sabendo que é uma equipe de qualidade. Fez uma partida muito boa no primeiro turno lá no Engenhão. Ganhamos por 1-0, mas com extrema dificuldade. Mas vamos pensar com calma, né? Porque todo mundo dava uma derrota do Fluminense hoje, conseguimos um bom empate. Agora vamos trabalhar com calma aí para domingo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, empate em 1-1. Não foi ruim para as duas equipes, o Fluminense cada vez mais perto do título, para mim não tem como, vai ser o campeão. A diferença é muito grande, são 9 pontos de diferença, faltando 4 rodadas. Ou seja, o Fluminense teria que perder os 4 jogos e o Atlético Mineiro, ou perder 3, empatar 1, e o Atlético Mineiro vencer os 4. Muito pouco provável que isso aconteça, só mesmo seria um milagre na vida do Atlético Mineiro. E o São Paulo
bom também, porque o Botafogo empatou, o Inter perdeu. Quer dizer, o São Paulo também está mais perto da vaga na Libertadores América, é uma proporção um pouco menor que a do Fluminense em relação ao título, mas está aí. Dois times bons se aproveitaram de duas falhas grotescas do setor defensivo. Aí o Fluminense, depois o Rafael Tolói também acabou falhando, permitiu aos artilheiros do campeonato marcarem na tarde de ontem. O Fred segue como principal artilheiro, 17 gols marcados, enquanto o Luiz Fabiano aparece como vice-artilheiro com 16. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, amigos do Gazeta Esportiva. Eu esperava mais do jogo pelo nível dos dois times, mas entendo quando o Fluminense tomou o gol, nessa falha do Gum, o Fluminense começou a jogar a bola que ele tem. E aí jogou lindamente. Foi bem melhor do que o São Paulo, mas o São Paulo tinha vantagem, tomou o gol e se segurou. Efetivamente, o São Paulo está na pré-Libertadores, não tem como perder, e o Fluminense não tem como perder o título. E dependendo das circunstâncias, esse título pode vir já no próximo domingo, no jogo contra o Palmeiras em Presidente Prudente. O Fluminense está muito perto de conquistar mais um título brasileiro e a nossa enquete do site gazetesportiva.net é sobre esse assunto. A pergunta: o Fluminense será campeão brasileiro na próxima rodada, sim ou não? E se for, aí já coloca o Palmeiras um pouco mais no rebaixamento, né? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Acho que sim, né, Celso? Não, seu detalhe, se o Fluminense ganhar do Palmeiras, o Fluminense consegue o título e o Palmeiras... Desde que o Atlético perca o jogo. Isso. E o Palmeiras será rebaixado desde que a Portuguesa e o Sport vençam. Pois é. Tudo pode acontecer. Tudo claro que pode. Acontecer. Não dá para cravar que o Palmeiras vai ser rebaixado já na próxima rodada. Mas a pergunta é se o Fluminense vai ser campeão. Isso que eu estou falando. O Fluminense, eu acho que sim. Não acho que vai ser na próxima rodada, não. Acho que vai ser daqui a 15 dias. Muito bem. Bom, eu tenho uma dica imperdível para você. Sky Livre é a parabólica digital da Sky. Tem filmes dublados, canais religiosos, novelas, desenhos, séries, esportes e muito mais. Com som e imagem 100% digitais, Sky Livre pega em qualquer lugar do Brasil. O seu receptor e a antena são compactos e o melhor, não tem mensalidade. É isso mesmo, não tem mensalidade. Gostou? Então digo mais, o que era bom ficou ainda melhor. Veja, quem comprar o Sky Livre ganha 47 canais a mais do pacote Sky Fit para experimentar por 3 meses. Imagine esse monte de canais gratuitamente para você. 3 meses para você aproveitar os melhores filmes, esportes, notícias e muito mais. É muita diversão, fala a verdade. É para ninguém sair da frente da TV, não é mesmo? Então não se esqueça. Sky Livre, a parabólica digital da Sky. Ligue 4004-2890. 4004-2890. Ou consulte o revendedor Sky Livre mais próximo de você. Em Araraquara, o Palmeiras recebeu o Botafogo e abusou da paciência da torcida ao perder um gol atrás do outro. Nas poucas chances que teve, o Fogão marcou e complicou o time paulista, que foi salvo da derrota pelo argentino Barcos, que marcou 2 vezes e atingiu a meta de gols que havia prometido no começo do ano. Apesar do empate, ficou difícil a situação do time no campeonato. Em Araraquara, estádio Fonte Luminosa, Palmeiras e Botafogo. Andrezinho toca para Lodeiro. Ele invade a área e chuta cruzada. A bola toca na trave e volta para ele, que de cabeça faz. Palmeiras 0, Botafogo 1. Aos 28 minutos após escanteio, no segundo pau, Barcos empata. Barcos não perdoa, marca o argentino. Tudo igual, Palmeiras 1, Botafogo também 1. Cruzamento da esquerda e Elkson faz de cabeça. O segundo gol do Botafogo. Palmeiras 1, Botafogo 2. Aos 45, reparem, Barcos domina no peito e solta a bomba de pé esquerdo, golaço. Barcos não perdoa, marca e empata. Final em Araraquara, Palmeiras 2, Botafogo também 2. O Palmeiras, claro, o Palmeiras faz conta. Ontem, antes do jogo do Corinthians com o Atlético de Goiás, também a torcida do Atlético de Goiás achava que não ia cair, mas é evidente que está cada vez mais claro, né? A ansiedade, o desespero do Palmeiras, tem uma certa dose de azar, é verdade. Esse tipo de bola aí, chuta, bate na cantina, atrás, volta na cabeça do jogador do Botafogo. O Palmeiras perdeu muitos gols, mas aí entra a ansiedade. Aquele menino, o Patrick Vieira, perdeu 2 gols, mas, poxa, é um jovem, tem qualidade. Não era esse o jogador que tinha que estar lá para decidir nesse momento. Então, o Palmeiras paga pelos erros cometidos. A queda de um time do porte do Palmeiras, ela equivale à queda de um avião.
Um fator só não derruba. São vários fatores que levaram ao Palmeiras a essa situação. Espero que aprenda a lição. Mas pelos homens que a gente vê lá no Palmeiras, não sei se isso vai adiantar muito, não. A situação do Palmeiras ela é delicadíssima, né, Flávio? Durante o jogo com o Botafogo, eu concordo com você, o time criou, o time finalizou, teve chance de vencer a partida, e aí a bola estava queimando no pé, fruto de um nervosismo, de uma ansiedade, que são justificáveis diante da situação que está vivendo o Palmeiras. Você viu o torcedor do Palmeiras pela televisão, lágrimas escorrendo, aquela apreensão, quer dizer, toda uma tragédia anunciada, o time perdendo por 2-1. Quem salvou mesmo foi o Barcos. O Barcos fez o primeiro gol, fez o segundo com uma categoria fora do comum, ele sim sobressaiu. E aí o empate era um empate... Salvou, botou os aparelhos, né? Sim. Mas era na hora do empate, o Bahia não tinha jogado ainda, quer dizer, então o Palmeiras ainda estava vivo. 4 pontos atrás, dava para... Aí, com a vitória do Bahia sobre a Portuguesa, veio realmente a sensação de que a temporada praticamente já foi. São 7 pontos para você tirar em 4 rodadas. Quer dizer, é muito difícil para o Palmeiras. Está cada vez aumentando mais a diferença, diminuindo o número de jogos. Levando em consideração a ansiedade, a combinação de resultados. O Sport pega o Figueirense fora de casa, mas o Figueirense também está praticamente rebaixado. O Bahia tem o Cruzeiro fora de casa, mas o Cruzeiro também já não tem grandes aspirações no campeonato. Quer dizer... O Palmeiras tem só o Fluminense. Não, mas nada, só o Fluminense, apenas. Pois é. Que pode, inclusive, ser campeão com uma vitória diante do Palmeiras. Então, a situação é delicadíssima. Tivemos até pichações na sede social do Palmeiras. E resolve. Ameaça de morte ao presidente Arnaldo Tironi, como se isso fosse... Isso é coisa de bandido. Aí já é uma das coisas que leva o Palmeiras a essa situação, essa bandidagem. O Corinthians foi a Taguatinga, no Distrito Federal, e sem precisar fazer muito esforço, venceu o Atlético Goianiense e confirmou a queda do Dragão para a segunda divisão. Melhor para Fiel, que lotou a boca do Jacaré e fez a festa. Veja os gols. No Cerejão, Atlético Goianiense e Corinthians. Martínez faz o primeiro gol do Timão. Atlético 0, Corinthians 1. Aos 46 do segundo tempo, Guilherme pega a sobra e chuta forte e faz 2-0 Corinthians. Final, Atlético rebaixado 0, Corinthians 2. Bom, o Corinthians está aí utilizando sparrings, visando o Mundial de Clubes da FIFA, que é o grande momento corintiano, isso em dezembro. E conseguiu vencer o Vasco, jogando com futebol consistente. Ontem contra o Atlético também foi um futebol consistente, na base do toque de bola. E aí temos o primeiro rebaixado matematicamente no Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense, que não fez por merecer melhor sorte no campeonato. Resta saber quem que o Atlético vai levar com ele. Muito provavelmente o Figueirense, o Palmeiras e aí Bahia ou Portuguesa ou Sport. O Tite teve uma frase sobre esse jogo que eu concordo plenamente. Foi um treino equivalente ao primeiro jogo do Mundial, provavelmente contra o Al-Ahly do Egito. Foi mais ou menos por aí. O Santos voltou a apresentar aquele futebol de encher os olhos do torcedor e goleou o Cruzeiro em Belo Horizonte. O dono da festa nem precisa falar, né? Neymar, para variar, acabou com o jogo, marcou 3 gols e deu passe para mais outro. No final do jogo, a joia santista foi reverenciada pela torcida do Cruzeiro, gritando seu nome. Veja os gols. Estádio Independência, o Cruzeiro recebeu o Santos. 11 minutos do primeiro tempo, jogada da direita e Neymar domina e faz 1-0. Um dancinho, tudo para você. Cruzeiro 0, Santos 1. Vacilo da zaga, André toca para ele. Neymar marcar o seu segundo gol na partida. Reparem, com categoria. Cruzeiro 0, Santos 2. No segundo tempo, jogada pela esquerda e Neymar passa para Felipe Anderson fazer o terceiro gol santista. Noite inspirada de Neymar. Miralles faz bela jogada pela direita e cruza para ele. Neymar não perdoa, marca 1, 2, 3. O seu terceiro gol na partida. Um quarto do Santos. Final, Cruzeiro 0, Santos 4. Um dancinho e tudo para vocês. A torcida do Cruzeiro grita Neymar, Neymar. E ele agradece os aplausos. Neymar ficou muito emocionado. A torcida do Cruzeiro, que costuma encher o saco dos próprios jogadores, reverenciou o Neymar e, de novo, aquela história, né? Imagine se a CBF emprestasse mais vezes o Neymar para o Santos. Foi o 14º jogo dele no Santos, no campeonato, 12 gols, fez 21 pela seleção brasileira. Quem paga o salário é penalizado. Grande atuação do Neymar. A torcida do Cruzeiro fez muito bem reconhecer esse talento maravilhoso do futebol brasileiro. Que é justo, né? Não importa que você torça
para o time rival. Mas não é muito normal no Brasil isso. Não é, mas deveria ser, né? Eu diria que é algo nobre, sublime você reverenciar o grande jogador do futebol brasileiro. Tudo bem que acabou com o time, no caso do Cruzeirense, acabou com o time dele. Mas é um jogador que pode representar o Brasil e muito bem na Copa do Mundo de 2014. Eu digo pode porque, né, lá temos aí 2 anos e tal, mas é o grande nome do futebol brasileiro. Nada mais natural que você possa reverenciar o talento do melhor. É tal história, o brasileiro, o Pelé, ele sabe por que ele dá aquele soco no ar, né? Porque a torcida do Corinthians ficava xingando ele lá. Num jogo lá que o Corinthians estava ganhando de 4-2 ou 4-3. E foi, como é que é? E chamava, vi você isso, você aquilo. Ele só fazia assim, ó. Aí ele fez 1 gol, 2 gols, 3 gols, fez 7-4. E no último ele socava o ar e falava para os caras, né? Vocês e tal. Por isso que ele socava o ar. Você sabia que a partir de R$13.200, isso mesmo, a partir de R$13.200, você pode montar sua fábrica produzindo até 3.000 blocos por dia? A Atlântica Mac, que há 40 anos fabrica máquinas para blocos e pavimentos de concreto, está lhe oferecendo esta grande oportunidade. As máquinas são de ótima qualidade, são versáteis e de fácil operação. Confira o VT. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. E o grande Marcelo São Paulino, feliz com o Luiz Fabiano e com o São Paulo, vai dar um presente muito especial para você. Na compra desta máquina maravilhosa que é exportada para o mundo inteiro. Falando que você viu o comercial no nosso programa, você ainda vai ganhar um brinde super especial. Então entre em contato agora mesmo com a Atlântica Mac. Valeu? O Vasco da Gama continua de mal a pior. Além de perder mais um jogo e somar a 6ª derrota consecutiva no Brasileirão, a equipe de São Januário está sem técnico. Marcelo Oliveira pediu demissão na manhã desta segunda-feira. O interino, gaúcho, deve comandar a equipe até o fim do campeonato. Nos outros jogos, o Atlético Mineiro perdeu e praticamente deu adeus ao título. O Inter foi derrotado no Recife e o Bahia ganhou da Portuguesa no Canindé. Grêmio e Flamengo também venceram. Confira os gols da rodada. Em Porto Alegre, o Grêmio derrotou a Ponte Preta com este gol de André Lima aos 45 do segundo tempo. Grêmio 1, Ponte Preta 0. Mesmo placar da vitória do Flamengo sobre o Figueirense. O gol foi de Hernani. Mengão 1-0. Jogando em casa, o Vasco recebeu o Sport e levou 3-0. O primeiro foi de Felipe Azevedo aos 39 minutos. O segundo foi de Hugo, já na segunda etapa, aos 7 minutos. 2-0 Sport. E Henrique, aos 41 do segundo tempo, definiu o placar. Vasco 0, Sport 3. O Bahia conseguiu uma importante vitória jogando no estádio do Canindé, 1-0 sobre a Portuguesa. O gol foi de Souza. 1-0 também, placar da vitória do Curitiba sobre o Atlético Mineiro. David, de pênalti, fez o único gol do jogo. Curitiba 1-0. O Náutico recebeu o Internacional e fez 1-0 com Souza, de falta. Mais um de Souza, mais um de falta, 2-0. E Chiesa de cabeça definiu o placar. Náutico 3, Inter 0. Você vê como é que são as coisas? Só porque não deram condição de trabalho, tiraram os melhores jogadores, e ele não recebeu um centavo nos 5 meses que trabalhou por lá, o Marcelo Oliveira resolveu ir embora. Por esses motivos tão bobos. Ele vai para o Cruzeiro, deve já estar acertando, e o Celso Rotti vai sambar. 6 jogos sem vitória, mas nessas circunstâncias, quem é que consegue vencer, Flávio? Só porque não recebeu nem um dia de salário? Que é isso? Imagina, isso é só um mero detalhe. E os jogadores também não, né? Não tinha nem para emprestar para o jogador. O Grêmio que venceu sua macaquinha, matematicamente ainda não está classificado para a Libertadores América. Falta um pontinho, ou tropeço do Inter ou do Botafogo. Só detalhe, só matemático, mas na prática não dá para você duvidar. Né? Bom, eu quero falar agora com você que tem um financiamento de carro ou casa. Você sabia que mais de 80% dos contratos de financiamentos têm cálculos errados?
com taxas abusivas e tarifas que não existem. É isso mesmo. Você pode estar pagando muito mais do que deveria no seu contrato de financiamento. Se você fizer as contas, você pode estar pagando o valor de 2 carros ou de 2 imóveis. E isso não pode acontecer. Mas a Accord Company pode te ajudar porque é uma empresa especializada e líder no mercado em análise de contratos de financiamento. A Accord Company pode diminuir o valor da sua parcela em até 50% e ainda te ajudar a reaver o dinheiro que você já pagou a mais. Ligue agora e marque uma consulta de graça, sem nenhum compromisso. Existem por aí milhares de contratos irregulares e você pode estar sendo uma vítima desses contratos. Por isso, consulte a Accord Company. Ligue agora, 22 27 42 10. Cuide do seu dinheiro e proteja o seu patrimônio com a ajuda da Accord Company. Eu vou repetir, 11 22 27 42 10. Futebol internacional, na Espanha, o papai Messi chegou a jogar com uma chupeta no meião, mas não conseguiu marcar e homenagear o filho recém-nascido na vitória do Barcelona. Na Itália, caiu a invencibilidade de 49 jogos da Juventus no clássico com a Inter e depois de um início de temporada muito ruim, o Milan respirou no campeonato com goleada para cima do Chievo. Veja os gols. Pelo campeonato italiano, o Milan atropelou o Chievo no San Siro. Emanuelson pegou de primeira e contou com um desvio para abrir o placar 1-0. 2 minutos depois, Pellissier aproveitou a cobrança de escanteio e colocou a cabeça na bola para empatar, 1-1. Montolivo, com essa pancada de fora da área, deixou o Milan em vantagem, 2-1 para os rossoneri. Bojan, também de fora da área, arriscou, mas o desvio da defesa enganou o goleiro que nada pôde fazer, 3-1. No segundo tempo, Abate fez a jogada pela direita e passou para El Shaarawy se isolar ainda mais na artilharia do campeonato. E dos pés dele saiu o quinto e derradeiro gol milanês. Passe de El Shaarawy e gol de Pazzini. Final 5-1 fora o Bayern. Em Turim, a Juventus fez o primeiro contra a Inter de Milão, aos 18 segundos de jogo. A Zamoa recebeu em posição irregular e tocou para Vidal botar para dentro. O empate da Inter saiu num pênalti duvidoso em cima de Milito. Na cobrança, o próprio argentino bateu forte e deixou tudo igual, 1-1. A virada da equipe de Milão aconteceu a 15 minutos do final. Guarín soltou a bomba, Buffon rebateu e Diego Milito estava lá para virar o jogo, 2-1. E quando a Juventus buscava o empate, Nagatomo fez toda a jogada e deixou Palácio na cara do gol para definir. Juve 1, Inter 3. A derrota colocou fim numa invencibilidade de 49 partidas da velha senhora no Cáutio. Na Espanha, o Atlético de Madrid visitou o Valência e os donos da casa saíram na frente com soldado. Um golaço do atacante espanhol. E nos acréscimos, Fegoli colocou Valdés na cara do gol e ele não vacilou. Valência 2, Atlético 0 e fim de papo. Já o Barcelona recebeu o Celta de Vigo e as tabelinhas deram a vitória para os catalães. Primeiro com Adriano e Pedro. Gol do brasileiro, 1-0. O Celta chegou ao empate com Bermejo, pegando o rebote de Valdés. Tudo igual, 1-1. Nova tabela agora entre David Villa e Iniesta. O meia foi no fundo e devolveu a bola para o atacante definir a jogada. 2-1. E para fechar, um lindo toque de Fábregas para Jordi Alba, driblar o goleiro e fechar a conta. O lateral estava impedido, mas o lance valeu pelo passe de Fábregas. Final no Camp Nou. Barcelona 3, Celta 1. Na Inglaterra, Van Persie marcou contra o ex-clube e botou o Manchester United na liderança da Premier League. Pelo campeonato alemão, o Bayern de Munique continua disparado na liderança. Já o Bayer Leverkusen manteve o embalo e entrou na zona de classificação para a Champions. Pela Bundesliga, o Bayer Leverkusen abriu o marcador contra o Fortuna Düsseldorf com esse golaço de Sam. Um toquinho com extrema categoria na saída do goleiro. O empate dos visitantes veio na cabeçada de Rafael. A bola desviou na zaga e matou o goleiro antes de entrar, 1-1. O Bayern foi para cima e depois do cruzamento da direita, Schürrle ficou com um gol escancarado para colocar o Leverkusen de novo em vantagem. Já na segunda etapa, contra-ataque mortal do time da casa até o toque final de Castro. O terceiro do Bayern na partida. Ainda deu tempo para Bodzek arriscar de longe e diminuir, mas não dava tempo para mais nada. Leverkusen 3, Düsseldorf 2. O Bayern de Munique fez mais uma vítima nesta temporada.
Jogando fora de casa contra o Hamburgo, Toni Kroos achou o Schweinsteiger, que de peixinho abriu o placar. Já no segundo tempo, Thomas Müller recebeu na frente. Quando todos esperavam um cruzamento, ele decidiu arriscar. Um lindo gol, quase sem ângulo, do atacante. Bela troca de passes entre Ribéry e Kroos. E ficou para o alemão finalizar a jogada com essa pancada, queima-roupa. Final em Hamburgo, 3-0 Bayern de Munique. Na Premier League, o Chelsea vacilou fora de casa diante do Swansea e perdeu a liderança para o Manchester United. Mouses, desviando o toque de cabeça de Gary Cahill, abriu o placar para os Blues. Mas Hernandes tratou de empatar o jogo num bonito remate da meia-lua. Bola no cantinho de Petr Cech. E ficou nisso. Swansea 1, Chelsea, agora vice-líder, também 1. No clássico da rodada, o United venceu o Arsenal por 2-1. Van Persie fez o primeiro logo aos 3 minutos e nem comemorou em respeito ao ex-time. Na etapa final, Patrice Evra apareceu no meio da defesa e de cabeça ampliou a vantagem dos Diabos Vermelhos. E nos acréscimos, Cazorla pegou bonito e descontou, mas já era tarde. Manchester United agora líder 2, Arsenal 1. Depois desse jogo, você que acompanha o futebol internacional sabe que o Van Persie saiu odiado pela torcida do Arsenal. E o genial, inteligentíssimo André Santos, aquele que jogou no Corinthians, pediu a camisa dele. E o cara ainda fez gol no jogo. Tá jogado à margem no time do Arsenal. O Wenger ficou louco da vida com ele. Dentre outras coisas, chamou ele de burro. Com toda razão, aliás, né? O Adriano, que vocês viram fazendo um gol aí, se contundiu, tá fora da seleção brasileira para o jogo do dia 14. E o Hulk também tá machucado. Se contundiu, também tá fora do jogo do dia 14. Mas tem coisa pior ainda na vida do Hulk, né, Michele? Nossa, Flávia, essa notícia é muito triste. A irmã do atacante paraibano Hulk, do Zenit da seleção brasileira, foi sequestrada hoje em Campina Grande, que fica a 122 quilômetros de João Pessoa. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. O nome dela é Angélica Aparecida Vieira. Ela tem 22 anos. Foi levada às 2 horas da tarde de hoje. Ela estava em frente ao restaurante esperando um amigo dentro do carro quando foi abordada por algumas pessoas, não se sabem quantos sequestradores, que a levaram. A polícia não confirmou a quantidade de sequestradores e a pessoa que estava com ela, que é Hélio, é um gerente de um outro restaurante onde ela trabalha como nutricionista. Ele passou mal quando se deu conta do crime, teve que ser levado para um hospital. E agora a polícia, a família, todo mundo aguardando notícias. Mas uma tragédia isso daí, né? E o Hulk, que foi o jogador mais caro do mundo aí na última janela, foi pago por ele 143 milhões de reais. Amanhã, a partir do meio-dia, Thiago Oliveira apresenta o Super Esporte. Veja os destaques da terça-feira. Fala, amigo, fala, turma do Gazeta Esportiva. Olha, amanhã no Super Esporte vamos mostrar a corrida do São Marcos, uma prova em homenagem ao ídolo alviverde que reuniu milhares de palmeirenses na capital paulista. Tem também os preparativos do São Paulo, que joga pela Sul-Americana no meio da semana. Além, é claro, das informações de Corinthians, Santos e Palmeiras. Clima tá pesado no Verdão, hein, Michele? Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. Tá certo, Thiago. Amanhã a gente vai te encontrar ao meio-dia. Celso, agora você tem um recado pra gente. Tenho sim. Eu vou falar de um assunto que eu sei que você gosta, por exemplo, e eu gosto muito, e com certeza você em casa também. Pintura da casa. Pintar a casa traz tantos benefícios, valoriza o imóvel, gera mais conforto e alegria para as pessoas, ajuda na higiene da parede, protegendo e embelezando o ambiente. Porém, o cheiro das tintas incomoda muito, certo? Errado. Depende com que tinta você vai pintar. Se você utilizar a linha de produtos da Lux Color com suave perfume, este problema está totalmente eliminado. A Lux Color é a única empresa no mercado com uma completa linha de produtos com suave perfume, proporcionando total conforto na hora de pintar, diferente daquele cheiro forte e agressivo das outras tintas. É conforto absoluto durante e após a aplicação. Não adie mais a pintura da sua casa? Não fique em dúvida. Pinte também com Lux Color. As tintas Lux Color cobrem, rendem e duram muito mais. Você gasta muito menos para pintar melhor. Tudo com um suave perfume. Lux Color, a tinta da pintura inteligente.
Troféu Mesa Redonda, vote nos seus escolhidos para ganhar o melhor prêmio do futebol brasileiro. Lembrando que a entrega vai ao ar no dia 9 de dezembro. Então já se prepare, porque depois fica mandando e-mail querendo a fita e tudo. Então já se prepara. 9 de dezembro não saia da sua casa porque vai ser especial. E você pode votar através do site troféumesaredonda.com.br, que está muito bacana. Vote até dia 11 de novembro. Estamos nas últimas semanas, né? Daqui a pouquinho acaba. Não perca tempo. Celso, votou? Não votei ainda, mas vou votar, fique tranquilo. É pessoal. É que não é, eu só quero... Eu tenho algumas dúvidas em algumas posições. Como? Já então está acabando o negócio. Sim, mas eu tenho mais uma ou 2 rodadas para decidir. Ave Maria. Vamos ver, 2 rodadas, não tem mais o troféu, viu, no site lá, só vai ter na televisão. Vamos ver como está a votação para goleiros. Olha só, veja só. Categoria goleiros. Quem está em primeiro lugar, Celso? Cássio, 40% dos votos. Cavalieri, 24%. Quer que eu revele o meu voto? Rogério, Goleiro eu já tenho definido. Fala. Diego Cavalieri. Muito bem, muito bem. Então, essa aí foram os nossos patrocinadores aí do Troféu Mesa Redonda. Estarão conosco, né, Flávio? Nossa, Baltec, 2 empresas maravilhosas. A querida Baltec impermeabilizando o Brasil e a Lux Color pintando e colorindo o Brasil. Cada vez mais ao nosso lado em mais uma edição do Troféu Mesa Redonda. Fazendo uma festa muito bonita para vocês aí de casa e para nós aqui. Vôlei, na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista Feminino, o Solis Osasco não deu muita bola para a torcida adversária em Campinas não e venceu o Vôlei A1000 por 3-0. Apesar do resultado elástico, o jogo não foi fácil e teve polêmica envolvendo a arbitragem. Uma grande festa foi preparada em Campinas no primeiro jogo da final. Mas Sheila, uma das principais atletas do Solis Osasco, acabou barrada por conta de uma fratura no 4º dedo do pé esquerdo. Coube a Ivna a missão de substituí-la e se juntar a Jaqueline, Thaísa e companhia. As donas da casa, com Zé Roberto Guimarães no banco e Fernandinha como cérebro do time, perceberam que o jogo não seria nada fácil. O A1000 bem que tentou, mas deu Solis no primeiro set. 25-20. A diferença entre as duas equipes foi ainda maior no set seguinte. Com o A1000 errando bastante, o Solis foi arrasador e não teve trabalho para fechar a parcial em 25-13, em apenas 22 minutos. O técnico Zé Roberto Guimarães foi obrigado a pensar numa estratégia para o terceiro set. Irritado, chegou a reclamar da arbitragem. Desta vez, o jogo foi mais equilibrado, mas o time laranja confirmou o favoritismo no erro de Ju Nogueira. Três sets a 0. Foi uma vitória bem mais tranquila que a imaginada pelo time de Osasco. Solis agora precisa de apenas uma vitória nos próximos 2 jogos que acontecem em casa para confirmar o título paulista. É bom porque tem a torcida, mas a gente sabe que tem a responsabilidade de fechar, mas a gente começou super bem e a gente está confiante. Elas sentiram um pouco, ficaram um pouco acanhadas no jogo, acho que tem que soltar um pouquinho mais, tem que se divertir no jogo, é isso que a gente precisa, porque elas estão treinando bem, quer dizer, e tem que botar isso para fora agora. Sentiram, deixaram o time de Osasco, do Solis Osasco jogar solto, tranquilo, e aí fica tudo mais difícil. Após a partida, o técnico José Roberto partiu para cima da arbitragem. Um fica jogando para o outro, entendeu? Ninguém assume, ele não deu, mas a bola não era dele, mas como a bola não era dele se ele viu tocar? E ele falou para mim, eu não posso dar, eu vi tocar, mas eu não posso dar, eu não consigo entender isso. Tênis, a decisão do Masters 1000 de Paris daria o primeiro título de um torneio deste tamanho ao espanhol Davi Ferrer ou ao polonês Jerzy Janowicz, que surpreendeu o mundo ao derrubar um por um grandes nomes do tênis mundial. Mas na final não deu para ele. Depois de desbancar tenistas como Filip Kohlschreiber, Marin Cilic, Anne Murray, Janko Tipsarevic e Gilles Simon, a sensação polonesa Jerzy Janowicz tinha o último desafio contra o espanhol Davi Ferrer. Só que desta vez, a história das outras fases não se repetiu. O primeiro set foi bastante equilibrado até o 9º game, quando o Ferrer conseguiu a quebra de serviço
e fechou a parcial por 6-4 neste erro do polonês. A igualdade do primeiro set se manteve no segundo e os tenistas abusaram de jogadas espetaculares. Primeiro com o Ferrer e depois com o Janovics. No entanto, a vida de Ferrer ficou mais fácil no sexto game, nesta dupla falta do jovem polonês. Depois disso, só foi administrar. E com outro erro de Janovics, Ferrer fechou a parcial em 6-3 e o jogo em 2-0. Primeiro título do espanhol em torneios Masters 1000. Na final do torneio feminino de Sofia, na Bulgária, a russa Nadia Petrova passeou diante da dinamarquesa e ex-número 1 do mundo, Caroline Wozniak. A competição reuniu as 8 tenistas que não conquistaram vaga no Masters da WTA de Istambul. Foram 2-0, parciais de 6-2 e 6-1 em pouco menos de 1h30 de partida. Petrova ainda quebrou um jejum de 4 derrotas consecutivas para Wozniak. Esse foi o 13º título da carreira de Petrova. Na partida decisiva da Fed Cup, a Copa Davis feminina, Lucy Safarova, da República Tcheca, atropelou a sérvia Jelena Jankovic por 2-0 com um duplo 6-1. A vitória de Safarova, em Praga, fechou em 3-1 a série melhor de 5, garantindo assim o bicampeonato da Fed Cup para as tchecas. Agora são 7 títulos conquistados nesta competição, igualando a marca da Austrália no torneio. Menos de 24 horas após a final do Masters 1000 de Paris, os 8 melhores tenistas da temporada começaram a disputar o ATP Finals em Londres. O espanhol David Ferrer, campeão ontem na França, deu sorte e caiu no grupo B, que tem os jogos de estreia só amanhã. Pelo grupo A, mais cedo, o britânico Andy Murray começou tomando um susto. Acompanhe. Mesmo contando com o apoio da torcida, o britânico Andy Murray começou perdendo o primeiro set na abertura do ATP Finals, disputado este ano em Londres. 3-6 para o tcheco Tomas Berdych. Recuperado do susto inicial, o atual campeão olímpico reagiu, mostrou mais volume de jogo e empatou o confronto, devolvendo o placar da parcial anterior, 6-3. Berdych sentiu o tropeço e não conseguiu mais se impor em quadra. Melhor para Murray, que controlou a partida e fechou o terceiro set em 6-4 e o duelo em 2-1. Fórmula 1, você assistiu ontem, Celso, a Fórmula 1? Sim, Foi claro. sensacional, hein? Sensacional. Grande prêmio, assisti junto com meu marido em Abu Dhabi. O líder do campeonato, Sebastian Vettel, fez uma corrida incrível, mesmo largando dos boxes o meu marido Bruno. Não... E conseguiu chegar ao pódio. Mesmo assim, ele viu a diferença para o vice-líder Alonso cair de 13 para 10 pontos, já que o espanhol chegou na segunda posição. Mas quem se deu bem mesmo foi o finlandês Kimi Raikkonen, que aproveitou problemas com o carro de Hamilton para faturar a corrida. Seria um final de semana perfeito para Fernando Alonso. Seria. Com Sebastian Vettel largando dos boxes, o espanhol sabia que tinha chance nas mãos de virar o campeonato. E no começo ele foi para cima de Jason Button e depois de Mark Webber, que por sinal fez uma péssima largada. No final da primeira volta, Kimi Raikkonen era segundo e Alonso o quarto. Lewis Hamilton liderava. No pelotão intermediário, um acidente incrível entre Nico Rosberg e Narin Katkian fez o safety car entrar na pista. Os dois pilotos nada sofreram. Aí começou o show de Vettel. Ele aproveitou a bandeira amarela, antecipou a troca de pneus e pouco a pouco foi ultrapassando os adversários. Lá na frente, o passeio de Lewis Hamilton foi interrompido por problemas mecânicos da McLaren. Raikkonen assumiu a ponta. Enquanto isso, Mark Webber, que já tinha atrapalhado a prova de Pastor Maldonado, também comprometeu a corrida de Felipe Massa. As manobras foram analisadas e nenhuma punição foi dada ao piloto da RBR. Mas logo depois veio o castigo para o australiano. Ele se envolveu num acidente com Sérgio Pérez e Romain Grosjean e abandonou o GP para desespero dos boxes da equipe. Por conta das manobras evasivas, Pérez foi penalizado com o stop and go. O safety car entrou na pista novamente com Raikkonen na ponta, seguido por Alonso, Button e, acreditem, Sebastian Vettel, já em quarto lugar.
Mas não por muito tempo, porque o alemão foi para cima de Button e tomou a terceira posição. Alonso até tentou o ataque a Raikkonen, mas foi em vão. Primeira vitória do Homem de Gelo desde o retorno à Fórmula 1. Depois de 25 anos, a Lotus voltou ao lugar mais alto do pódio. Alonso e Vettel completaram os 3 primeiros. Os pilotos voltam à pista daqui 2 semanas para o GP dos Estados Unidos, no circuito de Austin. Copa do Mundo de Futebol de Salão. O Brasil não sentiu a menor falta de Falcão no segundo jogo da fase de grupos. Sem a menor piedade, a seleção fez, olha esse placar, 13-0 na Líbia, fora o show, e se classificou para a próxima fase. O Brasil passeou pela Líbia e venceu a sua segunda no Mundial de Futsal, disputado lá na Tailândia. Mesmo sem Falcão, o time brasileiro aplicou sonoros 13-0 para cima dos africanos. Fernandinho 4 vezes, Jé 3, Rodrigo 2, Gabriel, Neto e Rafael 1 vez cada e Rohama contra marcaram os gols do time canarinho. Agora, a nossa seleção lidera o grupo C com 6 pontos e já está classificada para a próxima fase da competição. Para você que busca conforto, economia e segurança como eu, veja as novidades e dicas de iluminação que a Alumbra traz para você. A Alumbra tem mais de uma centena de produtos de iluminação para a sua casa, escritório, comércio ou indústria. Da potência na iluminação pública à suavidade no quarto do bebê. Lâmpadas super LEDs, mini espirais, fluorescentes tubulares, high power, luminárias de emergência e de embutir. A Alumbra ilumina todos os ambientes com economia e muita durabilidade. Alumbra Iluminação. Mais claro que isso, impossível. Essa é a nova mini espiral da Alumbra que cabe em qualquer luminária e é muito eficiente, não é bonitinha? Eu fico pensando como pode uma lâmpada tão pequenininha, olha o tamanho dela, ó, menor que a palma da minha mão, ó, iluminar tanto, como pode, né? Solicite a visita de um representante e peça a Alumbra. Alumbra Iluminação. Mais claro que isso, impossível. E ilumina muito bonitinho também. Vou guardar aqui, ó. Minha lâmpada da Alumbra. Sexta-feira, nós falamos aqui no Gazeta Esportiva sobre a insustentável situação de Adriano no Flamengo. Uma reunião entre o jogador e os dirigentes estava marcada para amanhã, mas o imperador se adiantou e avisou que só volta ao futebol em 2013. Em uma nota oficial divulgada pela assessoria do atacante, ele disse que pensou na situação, conversou com familiares e amigos e decidiu tentar retornar ao futebol apenas em 2013. Adriano afirma que está quase recuperado, mas como faltam poucas rodadas para o fim da disputa do Brasileirão, ele não quer atrapalhar o Flamengo na reta final do torneio, né? Melhor ficar em casa, para o baile funk. Ele ainda fala que continuará treinando e garante que voltará ao futebol no ano que vem, mas não sabe se atuando pelo Flamengo ou no Rio de Janeiro. Segundo Adriano, a decisão foi tomada pensando em todos os envolvidos. Ontem a gente falou aqui no Mesa Redonda, né, Flávio, que ele já tinha mandado uma mensagem para o Zico falando que ele não queria mais jogar futebol. Essa é a notícia que a gente tinha. Isso já faz tempo, desde o tempo da Roma, né? Então... O pessoal do Palmeiras não vai contratar o Adriano, hein? Aí é o que falta. Palmeiras aí que fecha com chave de ouro, aí... né? Não tem cara que o Palmeiras vai lá? Vai ganhar um troféu joinha. Só falta. Mas é uma pena, né? Infelizmente. Uma crônica de uma morte anunciada. Bom, tomara que ele tenha muito dinheiro no banco, né? E que possa ser bem feliz. Isso ele tem. Então tá bom. Mas acaba, viu? Um dia acaba. Mais um capítulo da despedida do goleiro Marcos foi escrito neste final de semana. Depois de uma procissão no começo do ano, palmeirenses e fãs do Santo disputaram uma corrida de rua para homenagear o pentacampeão mundial. O eterno camisa 12, é claro, prestigiou a festa feita para ele. O dia começa cedo para esses atletas uniformizados de verde. Logo às 8h12 da manhã de um domingo nublado. Às 8h12 tem corrida de homenagem para ele, São Marcos, que consagrou a camisa 12 do Palmeiras. Um pise na bola, não fica de bobeira. Vem com a gente pra corrida do Palmeiras. Palmeiras é demais, é pura emoção. Vai deixar carregadinho o seu coração. Para homenagear o Marcos, a gente está aqui presente. E eu sou palmeirense desde pequenininho, desde que meu avô veio da Itália. Ele vale tudo, né? O melhor goleiro de todos os tempos. O Marcão eterno.
Na série de eventos para o goleiro das defesas milagrosas, este, com mais de 2.000 corredores em duas distâncias, 4 e 8 quilômetros, começa a demonstração de amor, carinho, reverência a um dos maiores nomes da história do futebol palmeirense. Ele merece descansar, ele já fez o papel dele, agora tem que deixar a vaga para os próximos. É um grande candidato a presidente do Palmeiras. Agora é Bruno, né? Tem que se conter com o Bruno, não tem jeito. Pontual, Marcos chega para a largada. Para mim é um prazer estar aqui. Eu gostaria muito de correr, mas eu fiz promessa que de domingo eu não vou suar mais a camisa. Vou só, se fosse segunda-feira, até que eu correria. Mas para mim é um prazer. Obrigado por todo mundo ter comparecido aí. Muito obrigado por mais essa homenagem aí. Pensei que você ia correr os 8.000. Você é louco. Só se for de moto. Contagem regressiva. A Palmeiras Run vai começar. São Marcos está ali, prontinho para a largada. E ela começa. Prova nas ruas, Marcão na torcida. Saudade, votos de melhora do time em campo. Time numa situação difícil, o torcedor acreditando, sempre valorizando seus ídolos, sem comentários para a torcida do Palmeiras. Uma torcida tão empolgada, emocionada como é a torcida do Palmeiras, merece que o Palmeiras lute aí para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porque é isso que o torcedor palmeirense merece. O primeiro a chegar nos 4.000 metros é Rony César, um corintiano, que em 12 minutos e 57 segundos deixou a homenagem dele para Marcão. O que ele fez pelo Palmeiras é exemplo de pessoa, de caráter que ele tem e que ele eu acho que ultrapassa todas as barreiras. O vencedor dos 8.000 metros, esse confessa que é palmeirense desde criancinha. Eu sou palmeirense, eu posso garantir que eu sou palmeirense e represento o clube já há muito tempo já e gosto do clube. Esse é um primeiro evento que faz participação do Amém Marcos, que é uma comemoração grande que a gente também está organizando, né, que vai acabar lá com o jogo de futebol entre o Palmeiras 99 contra a Seleção 2002. É legal, é muito legal, mas não é para tudo isso não. Pensei que depois que ia parar ia sossegar mais, né? Piorou. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, por ser um campeonato difícil, você tem que começar ele muito bem, né? E aí o Palmeiras estava disputando a Copa do Brasil e deu uma largada no começo da competição. E depois, quando for correr atrás, né? Porque é difícil, é sofrido. Todo mundo que você joga é difícil o jogo, né? Por tudo, obrigado. Amém, São Marcos. São Marcos eterno. É para tudo isso sim. Quanto mais a gente vê o Palmeiras se apequenando, mais a gente lembra de grandes gênios que passaram pelo Palmeiras, dentre eles o Marcos. Agora, salvo engano, está com uma barriguinha, não? Está com uma pequena protuberância. É normal. Faz parte. Se bem que a TV engana, até eu pareço que sou gordo. É verdade, né? Não, o Marcos é magro. Eu sei. São Paulo, não, ele é magro. Você viu lá na entrega lá. É a TV que engorda. É o ângulo, gente. É o ângulo. São Paulo, muito perto da vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, o tricolor esquece um pouquinho o Nacional para pensar na Copa Sul-Americana, título em que o São Paulo ainda está forte na disputa. Adriano Dolfi acompanhou a apresentação dos jogadores na tarde de hoje. Paulo Henrique Ganso, aos poucos, vai se preparando para jogar. E os companheiros não escondem o desejo do camisa 8 fazer a sua estreia. O Ganso é um cara muito inteligente, né? Ele é aquele jogador que sabe dar aquele toque final pro gol, né? Então, temos o Jadson também, né? Que está fazendo muito bem isso daí. Mas só que aí o Ney que vai se complicar para escalar o time, né? Porque são grandes jogadores, né? Um elenco muito forte. Eu vou fazer meu papel porque eu quero estar no bolo também. A estreia de Ganso ainda não deve acontecer nesta quarta-feira. Jogo de volta da Copa Sul-Americana contra a Universidade do Chile, no Pacaembu. Apesar da vitória por 2-0 na casa do adversário, o discurso por aqui é do todo cuidado é pouco. Jogar como tivesse 0-0. Jogar para frente, jogar buscando gol todo momento, ser inteligente, né? E respeitar o adversário, né? Não é porque temos a vantagem que temos que fazer deboche ou algo assim. Temos que respeitar porque eles são o atual campeão, excelente equipe deles também. Então a gente tem que entrar como tivesse 0-0 e ir para cima deles também. Com a vaga na Libertadores praticamente assegurada, os jogadores olham para a Copa Sul-Americana como a chance de conquistar o único título nesta temporada. Nossa, tô louco para pôr um quadro ali com a minha foto na parede ali.
Eu quero ser muito campeão mesmo aqui dentro do São Paulo e tenho a oportunidade agora, né, da Sul-Americana. Então, espero que eu possa conseguir. Terminar o ano como campeão e com a campanha que o São Paulo tem feito no Campeonato Brasileiro, tira até um certo peso nas costas. A grande pressão, a grande obrigação era um lugar na Libertadores da América, uma vez que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, não importa que está caindo para a segunda divisão, o Corinthians ganhou a Libertadores, quer dizer, o Santos ganhou o Campeonato Paulista e o São Paulo não tinha conquistado nada. Então o São Paulo iniciou o Campeonato Brasileiro com essa pressão, tipo, Libertadores América é obrigação. E tinha duas possibilidades, uma teoricamente mais fácil, que era a Copa Sul-Americana, e outra mais difícil, que era no Campeonato Brasileiro. Como pelo Campeonato Brasileiro a coisa está muito bem encaminhada, a Sul-Americana, o São Paulo joga com mais leveza, o que aí pode favorecer a conquista. E o Ganso fica a expectativa em como ele vai jogar no São Paulo, Flávio. Bom futebol, ele apresentou no Santos, que ele possa resgatá-lo no tricolor. E onde, né? Ontem a gente discutiu no Mesa Redonda, eu não tiraria o Jadson para pôr o Ganso, eu tentaria achar uma outra posição para ele. Mas precisa ver a condição dele, a condição física, o quanto tempo ele vai demorar para atingir um bom condicionamento. Mas enfim, o São Paulo finalmente entra num bom momento, coisa que não ocorria, há 2, 3 anos que o São Paulo vinha marcando passo. E o Ney Franco deu uma outra cara para o elenco, a coisa foi se assentando e agora realmente o São Paulo já tem cara de um time de futebol. Ainda tem muito que melhorar, tem muito que evoluir, mas hoje já tem uma boa cara de um time que tem jeito. Se for mantido com um outro reforço, poderá ter um ano de 2013 muito bom. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. O Fluminense será campeão brasileiro na próxima rodada? Sim, 68% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã a gente se encontra às 6 da tarde. Beijo, tchau. Nós nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já. Um abraço. Tchau. Vai subir 1 ou 2 andares? Use a escada. Assim você economiza energia e ainda faz exercícios. Assista agora Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento